Agora, assim, para a gente definir aqui, para a gente fechar, pô, é muito interessante a tua história, porque assim, você viveu em púlpitos e palcos, por que não dizer assim, porque Sim. lugares que, pô, enormes, com milhares de pessoas tocando, e de repente você vem para Carobinha, eu tive lá uma igreja pequena, com poucas pessoas, Sim. né? Então, assim, você viveu esses dois lados e Deus guardou o teu coração. E qual é o conselho que você tem para um músico, para aquele que está despontando aí? Tem muitos amigos aí que na música, né? Qual o conselho que você deixa aí? Guarda o teu coração. Sobretudo, né? Uma das palavras que destravou minha mente para essa questão da música foi, eu não lembro o ano, mas o Marco Feliciano, ele tem uma palavra que ele pregou nos Gideões chamada Destronando Satanás. E ele falou uma coisa ali que aquilo ali entrou como uma flecha incendiada no meu coração. Quase que eu caí da cadeira. Assistindo um DVD. DVD não, fita de vídeo, né? De cassete naquela época. E ele falou assim: Deus tirou de Satanás a única coisa que prestava nele e colocou em mim e você, que é um som de adorador. E quando eu vi isso, o Senhor falou comigo: eu te chamei para isso, para você me adorar, através desse talento, do que eu te dei, do que eu confio em você. Mas, diante de todos esses percalços, a gente traz muitas coisas ruins. Porque assim, a gente sofre tanta coisa, até o cara ele conseguir um patamar, ele vai passar por muito processo, como qualquer outra área da vida. A questão é que o músico ele se torna muito rancoroso. Por quê? Porque a gente lida com uma arte que nos expõe, nos coloca em evidência, sabe? E você está num palco, cara, se você não tiver maturidade, se você não for servo de Deus, você vai ser mais um músico. Por isso que um dia, uma coisa que eu sempre falo é: seja um músico além do instrumento. Porque tem gente que, se você tirar um instrumento, não sobra nada. Ele é só um músico. Tira o microfone do cantor, ele é só aquilo ali. Ele não tem vida fora daquilo. E a gente sabe, cara, que o que a gente tem não impressiona a Deus. Esse dia eu estava ministrando sobre louvor e adoração e Deus me deu algo extraordinário assim. Eu toco muito. Eu canto muito. Como se isso impressionasse Deus. Como se no céu Deus já não tivesse quem fizesse isso bem. Como se no céu Deus já não tivesse anjo que adorasse, meu irmão, nem os caras que cantam canto gregoriano, que é tão perfeito, se iguala àquilo que Deus tem no céu. Agora, tem um segredo. E esse segredo está em João 4:23, que é um texto muito conhecido. No encontro de Jesus com a samaritana, aquela mulher não carregava nenhum instrumento, mas ela tinha uma essência que precisava ser despertada. E só um encontro real com Jesus ia fazer isso. E aquela mulher, de uma mulher que estava se escondendo, de repente ela passa a ser uma missionária numa cidade. E o que Jesus fala? É a cidade. Né? O que Jesus fala? A hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que o adorem. Então Deus ele não quer adoração, todo mundo já sabe. Deus quer o adorador, todo mundo já sabe. Mas eu me tornei esse adorador. Então, se eu ficar preso aos palcos, aquilo que eu estou sendo mostrado, as pessoas vão me ver em cima do palco. E acho que não tem pecado nenhum, de repente, a gente tem um sucesso ministerial, tem um sucesso. Porque Jesus teve sucesso ministerial. As pessoas iam até Jesus para quê? Para saber quem ele era. Jesus, a Bíblia fala, e a fama de Jesus percorria por toda a cidade. As pessoas iam até ele, os apóstolos, as pessoas iam até os apóstolos. A questão é como eu lido com isso. Tudo aquilo que Jesus faz em mim é para que eu possa direcionar para ele. Então, se a gente tiver o coração restaurado, e aí a gente vai precisar ser como quem? Como Davi. A história de Davi é extraordinária, né? Mas porque assim... Queria, só complementando o que o senhor falou, mas existe um chamado, né? Aí tem música que acha que não tem esse chamado. Uma coisa aqui. Eu sei que alguém vai falar assim, mas para tu é fácil falar isso porque tu já tocou. Uma coisa que eu digo, nem todos que têm habilidade com a música foram chamados para viver da música. E tem gente que tem que entender isso.
Aí o cara fala assim, não, mas eu tenho um talento, eu vou viajar pelo Brasil. Cara, se Deus não te usa na tua igreja, que tem uma irmãzinha lá atrás que reclama que o teu som tá alto, tu vai lá do outro lado do mundo, vai ter uma irmãzinha também naquele lugar que vai continuar reclamando do teu som. Porque Deus não te chamou para isso. E assim, gente, de verdade, pastor, o senhor sabe melhor que eu, né? O senhor tá no pastoreio há mais anos que eu. Hoje o nível dos músicos das igrejas locais cresceu. Porque o acesso ficou mais fácil. Claro. Antigamente, era uma exigência. Os cantores eles só iam com a banda. Por quê? Os caras não resolviam. Então a igreja tinha que pagar passagem para todo mundo. Não sei o quê. Hoje, quem pode manter isso, beleza. Mas assim, não tem tanta necessidade como era antigamente. Porque você hoje tem bons músicos estudando. Às vezes o cara pega no YouTube, né, e desenvolve. Só que o que acontece? Aí é a questão dos holofotes. O mundo precisa conhecer meu talento. Cara, o mundo precisa saber quem você é. Melhor, o inferno precisa saber quem você é, como sabia quem Davi era. Quando o espírito que o Senhor enviava para atormentar Saul fala assim, ó, tem um cara aí, Davi, o belemita. O cara é ungido. Mas esse texto aí é muito interessante. Se não me engano, é 1 Samuel 16. Quando Saul era atormentado, veio o conselho para Saul. E o conselho foi: por que não procura um músico, alguém que pudesse tanger, tocar e que viesse trazer paz ao teu coração? Pá? Aí é que tá. Aí a informação é: eu tenho visto o filho de Jessé, belemita. Aí as características estão ali. Ó, homem de guerra, de boa aparência, de boa palavra, sabe tocar bem, e o Senhor é com ele. Interessante porque sabe assim, tocar bem, né? Exatamente. Porque assim, o cara falou, não é qualquer um não, vai tocar para o rei, né? Então assim, e Davi vai tocar para o rei, e Deus vai guardar o coração de Davi. Né? Encontrei Davi um homem de segundo coração. Salmo 33 diz, tocai bem. Tocai bem. A gente ouvia muito antigamente assim, para Jesus tá bom. Não tá bom, não. Para ele tem que ser o melhor. O que eu falo é o seguinte, a gente entende assim, o ambiente, as situações, né? A gente entende tudo isso. Tem lugares que é muito simples. Eu viajo muitas vezes aí para pregar. Tem lugares que é simples, que as pessoas têm dificuldade. Mas tem lugares que as pessoas têm a oportunidade de fazer bem. E não faz. Essa é a diferença. Exatamente. E hoje, assim, a gente vê a questão da adoração, que tem muita gente que reclama muito dessa questão do worship, né? Que é uma discussão que a gente nem cabe aqui porque isso vai longe. Mas, cara, nós somos da época que tinha ensaio do Ministério de Louvor. Meu irmão, tu tinha que tirar o repertório, porque as músicas eram pancada. Era... Você tocava Tabernáculo de Davi. Pô, caramba, eu domingo passado eu passei assim, ouvindo o Tabernáculo de Davi. Tem um CD do Tabernáculo de Davi, agora eu não vou lembrar o nome, que é brincadeira. Eu acho que é o... Deve ser o 10 anos. Que começa já no... É o que tem. Que tem a ostra? Que tem uma ostra, pérola, né? Que tem Libertador, tem videira, tem... Então esse daí é o outro. Esse daí é outro. Esse daí eu sei qual é também. Pô, cara, qual CD que é ruim, né? Jesus. Já começa... Tinha que estudar. Você tocava... Você ia tocar Fernanda Brum, tudo que tem fôlego, louve. Você já começava com baixo. Ronaldo, ele quer... Eu vejo a glória. Eu vejo a glória. Rapaz, os caras... Então, você tinha que tirar o repertório, né? As músicas, elas tinham suas complexidade, tinha modulações, tinha solo. Então, hoje, cara, ficou mais fácil, porque você tem acesso. O worship, ele ajudou muitas igrejas pequenas e músicos que o cara só vai conseguir tocar 4 acordes pro resto da vida. Mas ele atendeu uma necessidade da igreja. Agora, tem músicos que evoluem. Ele acha que a sua evolução é para ser mostrada para o mundo, mas às vezes Deus quer usar ele, porque ele é um bom músico, naquela igreja.
Porque é ali que a unção de Deus vai sobrepor o talento dele. E aí, meu irmão, se o cara toca bem, dá bom testemunho e é ungido, aí não tem inferno, não tem demônio que vai ficar de pé. O CD é libertador. 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 Aquele CD é fenomenal. Cara, o Libertador eu ouvi ele, mas o Tabernáculos deve 10 anos foi um CD que foi quando eu conheci o Nato. Ali. Aí é. Eu falei, Mas cara. ali tá o Nato, tá, o Estevão tá também? O Estevão tá nesse Libertador tá, aqui. Isso aí, ele tá no Libertador. Nesse tá o Nato, Sidão, Rogério Vieira, né? Vieira. Vieira agora a guitarra que eu não lembro se tinha. Eu acho que esse não tinha guitarra, tinha metaleira. A guitarra era aquele baixinho, cara. Pô, tocava Eli. É o Miranda? Ele Miranda? Ele Miranda. Ah, rapaz, não lembro. Eu acho que ele era da banda fechada dessa época aí. Mas eu sei que o Tabernáculos deve 10 anos, rapaz. Eu acho que o cara da Mix, ele era baixista, porque... Abriu o som. Baixo e batera cantando lindo. Então, assim, acho que é entender o teu chamado, não se vislumbrar e entender qual é o propósito de Deus, porque é um ciclo. Hoje, assim, a gente tem o MPK Music, a gente vai nas igrejas, vai ministrar, e seja o que for que Deus quer fazer com a gente vai fluindo assim, mas eu não estou preocupado com fama, nada disso. Estou preocupado com saber que as pessoas, quando ouvirem uma canção que a gente canta, é a verdade da nossa igreja. Sabe? É a nossa realidade. Eu tenho uma canção chamada Céus Abertos, né? Que diz: já posso ouvir o som de mudança, já posso crer no improvável. Pelos olhos da fé já posso ver céu se abrir, fogo descer. Pela fé já posso ouvir correntes quebrarem, muralhas caírem. Sabe? É a realidade do que a gente prega, do que a gente crê ali naquele lugar. E a gente tem visto a mão de Deus assim, de uma forma poderosa ali naquele lugar, extraordinária. Sabe? E o músico que ele quer tocar, ele precisa se resolver com Deus. O chamado dele é para ir, eu vou ser um músico, a gente fala um músico de gig. Você é um cara que vai fazer gig. Tá, então você tem que lembrar que você é um servo do Senhor. Você vai usar o teu talento, tua habilidade, você corre atrás dos teus patrocínios, estude, seja o melhor, mas abençoe a vida de alguém. Sabe? Eu lembro que uma vez a gente foi tocar numa cidade chamada Tramandaí, lá no sul. Chegou lá, a igreja é uma bênção, recebendo a gente uma bênção. E tinha um rapaz que ele cantou todas as músicas. E na época a gente estava lançando aquele CD eu nem gravei esse CD, que é O Meu Lugar, né? Que foi o CD do Pastor Marcos pela Sony. E, cara, o cara cantou todas as... Não, perdão. Foi ao vivo na igreja. Esse CD eu gravei. Que tem Um Só Dia, Venceu a Jesus. E ele cantou todas as músicas. Eu falei, não é possível esse cara... Eu falei, Deus falou assim pra mim assim, dá um CD pra ele. Isso é coisa da minha cabeça. E Deus falou assim, não, filho, dá um CD pra ele. Aí eu falei, tá bom, então, acho que é Deus que tá falando mesmo. Aí eu chamei, acabou o culto. Falei, rapaz, vem cá, eu quero falar contigo. E ele todo assim, poxa, vem cá, rapaz. Tudo bom, tudo bem? Falei, cara, tu conhece as músicas todas? Como é que tu conhece a música? Como é que a música chegou aqui? Não, cara, a gente só ouve vocês lá na igreja, só ouço vocês. Falei, mas tu tem um CD? Ele, não, a gente vai ouvindo na rádio, a gente ouve no YouTube, bota ali. Aí eu falei, então pera aí. Aí eu falei, pastor, dá um CD aqui, que esse aqui eu tô pagando pro menino ali e tal. Ele falou assim, não, tá bom, pode levar. Aí peguei, falei, cara, Deus mandou te dar esse CD. Aí ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele falou assim, cara, tu não sabe. Eu tava vindo pra cá e o meu intuito era comprar o CD. Só que minha esposa me ligou dizendo que a fralda da minha filha acabou e eu não ia poder comprar o CD. Caramba, que legal. Entende? Então, assim, cara, às vezes a gente está num lugar, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para aquela pessoa que, cara, ele é um filho de Deus e mesmo que ele não tenha tanta habilidade quanto eu tenho para viajar, ele pode ser usado pelo Senhor com aquele coração que ele carrega na igreja que ele tá, sabe? E não custa nada, entende? Não, Deus faz a obra dele de diversas maneiras, né? Assim, obrigação de um músico de estrada. Você tem que ter igreja, você tem que ter pastor, você tem que servir a sua igreja. Ainda que você tenha a tua agenda aí bombando, Deus vai te levar mesmo e que Deus te abençoe.
Mas você tem que ter igreja, tem que ter pastor e tem que cultuar na tua igreja, servir a tua igreja. E outra coisa é você... É um dos poucos... Isso aí é um dos poucos que teve uma trajetória como músico. Deus te levanta como pastor, te coloca como pastor e você continua tocando. Eu gosto, cara. Não, tem, assim, eu não acho tem sensacional, jeito. mas é um dos poucos. É um Eu dos não poucos. tô, mas... Inclusive, assim, Deus está me conectando a algo muito interessante, né? E a gente tá... Eu vou começar agora a me preparar, cara, para fazer uma coisa que tem muito tempo que eu não faço. Que é um workshop instrumental, né? E... Porque a gente gosta de tocar é legal, né? Mas acho que, independente de tudo, a gente pode manter essa parte de tocar, mas o que você falou é interessante. Porque tem muito músico que ele fala assim, caramba, estão 60 dias assim na minha igreja. Ué, como assim? Não deve ter orgulho em falar isso, não pode ter. Não pode ter. Tipo assim, ele tem mais prazer em dizer que ele tá viajando, tô viajando tanto. Não pode ter. Eu tô indo tanto. E a Bíblia fala que Davi ia e voltava. Não pode ter orgulho de E falar. a ceia? Tá tomando onde? Ser pastoreado, ouvir o seu pastor, buscar conselho, buscar ajuda, orientação, né? Ser mentoreado, isso é muito importante hoje. Tem que fluir debaixo de uma unção, né? É verdade.